Vamos lá. Vamos lá. Suzana, antes, eu sei que muita gente que está aqui compareceu na sua live, na nossa live há um tempo atrás. Até por isso que a gente montou outra live, porque teve tanta questão, pediram tanto a sua volta que a gente fez. Mas eu gostaria de apresentar você de novo, claro. Tá? Então, a Suzana, ela está há 20 anos já com prática clínica, trabalhou no HC, 8 anos, né, Suzana? Isso. E 4 anos como chefe do setor de nutrição esportiva, né, no ambulatório lá do HC, e ela também fez pós em fisiologia do exercício, tá? Então, a Suzana, ela tem uma quantidade imensa de atletas Run Fun passando com ela. Sim. E é por isso que a gente também traz ela aqui para cá, porque ela já tem bastante contato aqui, já sabe bastante da nossa realidade, então é muito mais fácil alguém que já lida na prática com os atletas da Run Fun, que já entende o mundo deles, para trazer aqui para a gente. Bom, então, pessoal, a gente tem para falar de 3 blocos hoje. Por que 3 blocos? Qual que era a ideia, né, de ter 3 blocos? Porque foram as dúvidas que faltaram a gente responder e que na pesquisa que a gente fez foi a maior solicitação. Então, a live que mais as pessoas queriam ver era a live de nutrição esportiva, né? E os assuntos a serem escolhidos são esses 3 blocos que a gente vai falar hoje, né? Então, o primeiro bloco, a gente vai falar de alimentação / suplementação pré, durante e pós-treino, com dúvidas específicas, né? Aí depois a gente vai falar uma rápida pincelada em fitoterapia, então o uso de ervas para diferentes fins, né? E aí a gente vai falar no final sobre o veganismo, vegetarianismo no esporte. Então, a gente vai falar um pouco, dar uma pincelada também sobre isso, porque são dúvidas que vêm recorrentes, tem cada vez mais gente querendo saber sobre isso, mais documentários, mais material, né, sobre isso. E depois, se sobrar tempo, tá, pessoal, vou pedir, a gente vai ter um tempinho para tirar dúvidas. É que hoje a gente tem bastante questões para serem faladas, tá? Quem tiver dúvida, por favor, escreva nessa caixinha aqui, que as perguntas ficam registradas e a gente consegue falar no final. Beleza? Suzana, mais uma vez, obrigado aí por aparecer e por ter tanta dedicação aí na construção dessa live. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar junto de vocês. Vamos lá. Então, retomando, a gente vai começar com o nosso bloco 1 agora, tá? Então, que a gente vai falar de alimentação pré, durante e pós-exercício, dúvidas específicas que já mandaram pra gente. Suzana, então a primeira coisa que eu queria falar com você que são grande parte das dúvidas dos nossos alunos, né? Que sempre chega aluno pra gente, não passou numa nutricionista, coisa que deveria ter feito, mas ele já vem com essa demanda. Ele fala assim, o que eu tenho que me alimentar, né? Quanto de carboidrato que eu tenho que ingerir no pré-treino, né? Isso é uma dúvida recorrente, tá? Então, é claro que é muito difícil uma receita de bolo, mas existe proporções, né, de gramas por quilo de peso corporal. Eu queria que você falasse sobre isso. Quanto que é recomendado? Então, existe a recomendação científica, né, e de vários estudos científicos saem diretrizes e consensos. Geralmente essas diretrizes são mais direcionadas para o atleta. Tá? Existem menos estudos com amadores, então a gente tem que fazer uma adaptação na prática e ir sentindo quanto a gente pode atingir dessa diretriz. Mas existem números sim. Então, por exemplo, na refeição pré-treino é recomendado um consumo de carboidrato entre 1 e 4 gramas por quilo de peso. Então, se a gente tomar como exemplo uma pessoa de 70 quilos, a gente está falando de uma variação de 70 gramas até 280 gramas de carboidrato nesse pré-treino. Para dar uma ideia do que é isso, vamos imaginar que uma fatia de pão tem entre 15 e 20 gramas de carboidrato. Então, é uma quantidade grande, né? Mas esses estudos, eles relacionam essa quantidade a uma melhor performance. Então, eles não estão levando em conta pessoas com patologias específicas ou com um objetivo secundário ou até primário de perda de peso. E a gente tem essa referência. Como é que a gente decide se a gente vai trabalhar com a margem mais baixa ou maior? Principalmente a intensidade do treino, o volume do treino e a tolerância gástrica de cada um. Principalmente quando a gente está falando de corredor, existe
uma limitação gástrica que é muito importante e que tem que ser testada no dia a dia, né? Então, a gente tem entre até os atletas diferentes padrões de refeição para uma mesma modalidade. Existem vários estudos científicos com atletas olímpicos e não há um consenso entre o padrão de refeição deles. Por isso que a gente tem que ficar atento ao nosso corpo, a como a gente se sente bem, né? E aí, qual é a referência que a gente tem que ter? Primeiro, se o meu estômago está suportando tudo aquilo, e segundo, se eu estou performando bem. Se eu não estou performando bem, alguma coisa pode estar errada, né? Então, aquele corredor, por exemplo, que chega em jejum no treino, acreditando que isso vai ajudar na perda de peso e não está treinando bem, tem que tentar mudar a estratégia, né? Tem pessoas que treinam bem em jejum e pessoas que não treinam. Então, também, se eu treinar pior, eu vou ter um gasto energético mais baixo no treino e já não valeu a pena não ter consumido nada, né? Então, os dois termômetros são o estômago e performance. Posso dar um exemplo, por exemplo, de um corredor que se alimenta diferente para cada tipo de treino, né? Então, tem pessoas que para fazer uma rodagem não comem nada e treinam bem. Tem pessoas que para fazer um treino de tiro comem uma fruta e vão bem, mas para fazer um longo precisam de uma refeição completa, né? Então, existe essa diretriz, mas ela é bastante variável. O que a gente tenta é atingir o mínimo, pelo menos, esse 1 grama por quilo de peso, acreditando que seria o mínimo necessário para uma boa performance. Perfeito. E, Suzana, existe também uma linha de pessoas que ficam preocupadas, vou catabolizar, perder massa muscular no pré-treino, e tem muito da parte de academia, mais até do que de corrida. Existe alguma recomendação em relação a proteínas no pré-treino? Se há uma tolerância para uma refeição, então, primordial é o consumo de carboidratos, né? O consumo de carboidrato deve predominar, de preferência com uma baixa ingestão de gordura e fibra, para que o processo de digestão ocorra mais rapidamente, né? Então, não é o momento para encher de fibras a refeição. Mas se há uma tolerância para colocar um pouco de proteína, eu acho interessante. Perfeito. Isso melhora o tempo em que essa energia vai estar disponível e também já vai cobrindo a demanda proteica que precisa ser atendida ao longo do dia. Então, eu acho bem interessante quem conseguir colocar um pouco e tentando aumentar aos pouquinhos até chegar numa proporção mínima. Seria uma fatia de queijo, uma colher de cottage ou um ovo. Eu acho que vale a pena testar assim, principalmente antes dos treinos mais fortes. Tá, perfeito. Gente, a gente discutiu isso bastante, eu e a Suzana, a gente já falou. Isso tudo que a gente está falando são recomendações básicas, mas sempre que se você puder se consultar com um profissional habilitado para isso, é melhor, tá? Então, isso é uma coisa importante. O que a gente quer muito aqui mostrar para vocês? Que não dá para a gente ficar tirando receitas da nossa cabeça e já aplicar. Já existe um padrão, pelo menos mínimo, a ser seguido. Sim, e nisso a gente está conseguindo ajudar para esse primeiro momento. Mas quanto mesmo, mais você especializar, mais você vai precisar de um profissional, né? Suzana, agora, mas assim, ainda querendo ajudar, né, todo mundo, eu fiz uma pesquisa, até falei com você, em relação a gel, né? Que o plural, não sei se você sabia que o plural de gel é geles, né? É bem feio. Olha, eu não sabia. Então, é geles, não é gels que fala, é geles. Mas, enfim, eu procurei várias marcas e aí, o que eu descobri? Que existe muita variação de uma marca para outra. Sim. Tem marcas que tem 18 gramas no sachê e tem marcas de 35 gramas, né? No sachê. E aí a minha pergunta é, qual que é a recomendação de ingestão de carboidrato, né, durante o treino? E aí, justamente por isso, porque tem um gel que tem uma quantidade, outro gel que tem outro. Então, qual que é o adequado, né? Já que eu vou tomar um gel só por um determinado tempo. Então, essa recomendação muda também em função da intensidade do tempo do exercício. Então, vamos considerar que o exercício até 1 hora de duração não teria uma necessidade de reposição de carboidrato, né? Aquele exercício que dura entre 1h20 e 2h30, já começa a ter uma necessidade de carboidrato na ordem de 30 a 60 gramas por hora. Então, se a gente está falando de um sachê de gel de 18 gramas,
talvez em 1 hora eu precise de mais de um, então talvez não seja tão interessante, né? E para treinos acima de 2 horas e meia, o que alguns estudos identificam é que há uma melhora proporcional ao consumo de carboidrato até 90 gramas por hora. O que é uma quantidade muito grande, né, Camilo? Porque seriam quase 4 sachês de gel em 1 hora, que para um corredor é inviável. Então é por isso que a gente tem que adaptar essas recomendações à realidade de cada um. E vamos tomar como exemplo, por exemplo, o triatlon. Tem um estudo com Ironman que mostra que, em média, dentre os que performaram melhor, o consumo de carboidrato durante a bike chega a ser 3 vezes maior que o consumo durante a corrida. Então, nesse caso, a gente faz uma estratégia de aumentar um pouco mais a suplementação no pedal para suavizar a corrida, né? Então, existe essa recomendação que eu diria o seguinte: vamos começar pelo mínimo, né? Se eu vou correr mais do que 1 hora e 20, vou tentar pelo menos atingir esses 30 gramas por hora para conseguir fazer a reposição adequada de energia. E aí, com relação ao gel ou a qualquer reposição de carboidrato, quanto maior é a quantidade de carboidrato que eu vou consumir, mais mista essa fonte de carboidrato deve ser. Então, eu tenho que mesclar maltodestrina, frutose, glicose, porque eles têm vias de absorção diferentes que facilitam o esvaziamento gástrico e a disponibilidade para o corpo. Não adianta eu querer consumir muito carboidrato da mesma via, porque isso vai enjoar, vai dar um mal-estar, um desconforto, e aí eu não vou atingir essa quantidade ideal de carboidrato. Então, o gel, se possível, escolher um que tenha mais de um tipo de carboidrato na composição, ou 2 marcas diferentes para mesclar, né? Escolher aquele que é mais tolerável, porque nem todo mundo suporta muito gel, tem gente que prefere mais líquido, tem gente que prefere mais consistente. E se precisar repetir mais vezes, porque o gel que eu gosto mais tem menos carboidrato, não tem problema, mas é importante tentar escolher um que tenha uma aceitação boa. Tá ótimo. Não, isso aí é interessante, Suzana. Então, é uma coisa que a gente não fala muito, né, na escolha de gel diferente, em relação às vias de carboidrato, tudo. E aí, muitas vezes, a gente fica batendo cabeça, eu enjoo com gel, e não é exatamente isso, né? Não. É interessante fazer essa testagem antes de você assumir que você enjoa com gel, né? E um outro ponto importante, Camilo, muita gente toma gel sem se hidratar junto. Muita gente não sabe que o gel foi feito para ser consumido com água. Porque se ele cai muito concentrado no estômago, ele vai enjoar mais, ele vai demorar mais tempo para sair do estômago, e isso, com o impacto do treino, vai enjoando. Então, gel é para tomar no momento que eu tenho algum ponto de hidratação. Perfeito. Vamos lá. Aí agora, você tocou até no ponto delicado de hidratação, que aí eu queria falar com você, que isso é uma coisa que para mim é urgente, principalmente para a nossa retomada de treinos, porque eu vejo muita gente utilizando, que são as cápsulas de sal, sabe, Suzana? E eu vejo muita gente tomando isso sem orientação, tá? Então, eu já participei de algumas provas, até com alunos, que tomavam cápsulas de sal à torta e à direito. Então, a cada meia hora eu tomo uma. Cara, não é bem assim, né? E isso é muito preocupante, porque a gente sabe de sobrecarga renal, um monte de coisas que podem trazer, né, serem trazidas por uma ingestão inadequada. E aí eu queria exatamente saber de você, existe algum protocolo que você entenda como fazer uma mensuração de quanto que a pessoa tem que tomar de cápsulas de sal? Tem alguma proporção? Pode seguir o jogo. Existe esse é um ponto que precisa de uma individualização grande, né? E eu vejo que tem muitas cápsulas de sal já prontas no mercado e as pessoas já vêm com essas marcas, né? Sem ter feito um ajuste antes. Então, o primeiro ponto é que dificilmente um treino com menos de 2 horas requer esse reforço de sal, né? E aí a gente vai pensar na possibilidade de usar um sódio, né, que é o mineral mais perdido no suor. Muita gente acredita que seja o potássio, mas é o sódio. A gente vai fazer quando há uma perda de sal muito grande no suor, e isso muitas vezes é visível, né,
A gente vê muitas pessoas depois do esporte com uma areinha branca assim na pele, que é o sal. Ou quando há uma perda de líquido muito grande. Então, por exemplo, acima de 1 hora, de 1,2 litro por hora de treino. E isso a gente tem como mensurar pesando, né, antes e depois, e descontando o que foi consumido durante. Então, para treino acima de 2 horas, quando há uma perda de sódio no suor, ou quando há uma perda excessiva de suor, a gente pensa em usar o eletrólito, e aí eu prefiro manipular quando um paciente que eu ainda não tenho tanta vivência com ele, e a gente vai aumentando gradativamente conforme a resposta. Sem dúvida, os dois lados são perigosos, né? Uma pessoa que treina longas distâncias tem um risco de hiponatremia, o que é mais comum em provas, porque o que acontece? A gente perde muito sódio no suor e tem muito ponto de hidratação em prova. Então, ao mesmo tempo que eu estou perdendo muito sódio, eu estou diluindo com muita água. Né? E aí, um outro caso em que o sódio pode ser interessante, quando o paciente não tolera uma bebida esportiva que é rica em sódio. Entendi. Né? Então, eu estou só tomando água, só estou diluindo isso e não estou fazendo reposição de nenhuma forma, nem no meu gel, nem na minha bebida esportiva. Aí a gente coloca um pouco. Mas, sem dúvida, é um assunto para tomar cuidado. Suzana, só um adendo aqui. Teve uma passagem aqui, uma pergunta, que foi falado de tomar o gel com Gatorade. Rapidinho, se isso é adequado ou não. Você exemplifica para a gente? Não é o mais indicado, porque existe uma concentração ideal para que o esvaziamento gástrico seja rápido. Muitas pessoas conseguem tomar Gatorade com gel, né? Mas é um risco maior, principalmente se eu vou ter que fazer essa reposição várias vezes ao longo do percurso, a chance de saturar é muito maior. Então a recomendação é tomar o Gatorade sozinho ou qualquer outra bebida esportiva, porque ele é feito com uma concentração ideal para que ele tenha o esvaziamento gástrico rápido e tomar sempre o gel com água. Perfeito. Beleza, acho que já esclarecemos aqui. Suzana, outra coisa. Existe aí também, só para a gente também nessa linha de ajudar, o pós-treino. Se o meu pós-treino da corrida é igual ao meu pós-treino funcional, em termos de alimentação ou suplementação, que seja, ele pode ser igual? O que vai influenciar nisso? Também essa questão, Camilo, está mais em função da intensidade da duração do treino do que do tipo de treino que foi feito, né? Quanto mais intenso e mais prolongado, maior a necessidade de repor o carboidrato, principalmente, porque houve um gasto das reservas de carboidrato muscular, que é o glicogênio muscular, e nesse momento o corpo está muito apto para repor esse estoque. Né? Com relação ao consumo de proteína, a gente tem uma média aí de 0,3 a 0,4 gramas por quilo de peso, que dá entre 15 e 25 gramas, 15, 30 gramas de proteína, e a gente faz um cálculo para que não ultrapasse essa capacidade do corpo de absorção. Não adianta eu consumir tanta proteína, uma proteína proporcional ao meu esforço, porque meu corpo não é capaz de absorver tudo de uma vez. Então, é um momento bacana para eu chegar nesse máximo da minha absorção, mas eu continuar fazendo essa reposição ao longo do dia, porque essa recuperação ela é construída, ela não ocorre num único momento. Perfeito, Suzana. Então é isso é muito legal, que até que eu iria para essa live de hoje, é justamente esse sentido da gente não necessariamente chegar com uma receita de bolo, mas no sentido de mostrar que existem alguns ranges que a gente pode se nortear, né? Isso poder ajudar de alguma maneira, e também o pessoal vê da necessidade de ter alguma coisa mais específica, uma dieta mais voltada. E até fazer a escolha acertada, né, Camilo? Porque tem pessoas que não conseguem atingir essa quantidade de proteína pelo alimento e a gente usa o recurso do suplemento para que nesse momento não falte nada, né? Então as referências estão aí para a gente tomar as decisões de acordo com a capacidade e a condição de cada um. Perfeito. Beleza. Suzana, tem algumas dúvidas, mas eu vou deixar pro fim, tá? Só para a gente poder bater as nossas... O conteúdo. Os nossos blocos. Vamos lá. Agora a gente está indo, pessoal, para o nosso bloco de fitoterapia, tá? Então, a gente estava em alimentação, suplementação pré, durante e pós. Agora a gente vai para o bloco de fitoterapia. Suzana, antes que as pessoas saiam, acham que seja uma loucura,
Conceitua pra gente o que é fitoterapia, por favor, quais são os conceitos, qual é a ideia, os princípios da fitoterapia? Fitoterapia é uma ciência bem antiga, né, que é a terapêutica das plantas medicinais, usada de diversas formas. Então, não é só o chá, a gente pode usar em forma de chá, de extrato, de cápsula, em forma de tintura, que é uma diluição em álcool. Então, tem uma série de usos para a fitoterapia. Existem mais de 100 mil plantas, nem 10% disso foi estudado. Existem muitos benefícios comprovados, né? Assim como ela tem efeitos comprovados, ela também tem uma certa toxicidade, então o seu uso deve ser orientado por um profissional capacitado, né? Os profissionais precisam ter uma formação em fitoterapia para poderem recomendar, e existem muitos fitoterápicos que são indicados e vendidos por aí que só são de indicação clínica médica, que nem nós nutricionistas podemos indicar. Então é um assunto importante, mas a gente pode ter benefícios da fitoterapia, principalmente quando o tratamento convencional não está funcionando por algum motivo. Então é uma ciência muito interessante. Suzana, você até falou um dado de que existem mais de 100 mil compostos. Como é que é isso? Mais de 100 mil plantas para serem estudadas, e o Brasil é um país que mais tem plantas para serem estudadas. Então, a gente tem muita descoberta para ser feita, né? O que acontece é que a fitoterapia não movimenta tanto dinheiro quanto a indústria farmacêutica dos remédios. Então, entendi. É muito mais barato você se tratar com uma fitoterapia do que com uma medicação, né? Tá. Então, não tem uma exploração tão grande em torno dessas plantas, mas tem muita coisa para ser descoberta ainda. Legal. Tá. Era uma coisa interessante, mas de curiosidade mesmo. Bom, vamos lá, porque são perguntas aqui campeãs, né? Todo mundo querendo saber. Depois que você falou que você já tinha estudado um pouco sobre isso, várias pessoas fizeram perguntas. Então, assim, existe aí uma moda de chá para diversos objetivos, né? Uhum. E aí, dentre esses chás, o que se fala muito são dos chás termogênicos. Existe efetividade, né? Se existe, você consegue indicar uns pra gente? Olha, existe bastante confusão em torno disso, porque os estudos em laboratório, in vitro, muitas vezes notam um efeito. Então, por exemplo, alguns chás aumentam a termogênese. O que é termogênese, né? É a transformação daquele alimento, daquela energia em calor. Então, puxa, tal planta aumenta a termogênese, já começa a ser a mídia bombardeada, né? As blogueiras todas começam a divulgar a eficácia de uma planta. E nem sempre o fato de aumentar a termogênese tem a ver com ajudar a perder peso. Às vezes esse aumento de termogênese é muito pequeno e muito pontual. Não é um aumento que acontece por horas, né? Então, a gente pode usar sim, eu vou falar aqui 4 que eu gosto mais para esse efeito. A gente pode usar como um coadjuvante, né, dentro de uma rotina, com exercício e com uma alimentação adequada. Então, a gente tem, por exemplo, chá verde, tem bastante estudo com ele. A gente tem a canela, o mate e o gengibre. São as quatro opções que eu gosto mais. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, para todas essas ervas, plantas que a gente vai falar, primeiro, a procedência tem que ser boa, né? Não vale o chá de saquinho, tem que ser a planta mesmo, comprada num lugar especializado, em mercados especializados, em farmácias. E tem que ser bem conservado, tem que ser preparado da forma certa, né? Além disso, a gente tem que consumir continuamente esses chás para que eles contribuam com o efeito termogênico, anti-inflamatório, o que a gente deseja. Não basta tomar uma xícara, eventualmente, e achar que naquele dia a gente vai ter um resultado. Tá. Isso é bem importante de ser dito, tá? É um tratamento. É um tratamento, beleza. Agora, efeito termogênico, Camilo, existe uma dupla imbatível, que é exercício e cafeína. Tá, então, ótimo. Não há nada que o nutricionista possa indicar, que não seja medicação, que é tão eficaz quanto a cafeína. Agora, a gente também não pode usar cafeína em todos os treinos. Existe um efeito de dependência, existem algumas contraindicações do uso contínuo, mas a gente pode escolher alguns treinos para fazer o uso dela. Beleza. Vamos lá. Pessoal, a gente vai responder as questões. Lembre de deixar na nossa caixinha aqui embaixo, tá? Só para a gente não parando muito, não. Vamos lá.
a gente também, existe então uma questão que gira em torno, que é a inflamação, né? Então hoje está na moda falar, o sujeito está inflamado, Sim. né? Obeso, tem mais inflamação, então tem uma série de coisas nessa questão. E aí, dentro disso, vem os chás anti-inflamatórios, né? Então, eles existem, sim ou não? Eles têm realmente essa efetividade, né? Qual que seria o princípio e quais são? Então, vamos lá. Existem vários chás anti-inflamatórios, aí mais do que os termogênicos, a gente tem mais estudo para eles, né? E, de novo, entre o chá verde e o gengibre, aliás, eles estão em quase todas as listas. A gente tem também a cúrcuma, tem o cravo da Índia, tem a unha de gato e um que eu gosto muito, que é o cacau. Cacau está entre os alimentos com maior poder antioxidante, né? E o chá de cacau, quando a gente compra um bom chá, ele é muito saboroso, ele tem um aroma forte de chocolate quente e ele tem uma potência antioxidante muito grande. O que para o esportista é interessante porque ajuda no combate de radicais livres, né? Cada chá tem uma via diferente, então eu falei no chá verde, mas na verdade, e a gente está falando em chás de uma forma geral, chá mesmo a gente só tem o chá verde, preto e branco, e o amarelo, que são da mesma planta, né? Ah, tá. E que é rico em flavonoides e que por conta disso tem um efeito anti-inflamatório grande. As outras bebidas a gente chama de infusão. Mas por conveniência, a gente vai falar chá para tudo, porque senão fica mais complicado, né? Mas chá mesmo são esses, o chá verde, o preto, o amarelo e o branco, que tem uma série de benefícios e também devem ser consumidos todos os dias, mais ou menos uma quantidade de 3 a 4 xícaras por dia, para que eles possam contribuir com uma fonte anti-inflamatória. A cúrcuma é bem conhecida, né? Alguns deles a gente pode usar também no alimento, como a cúrcuma, o cacau, o cravo, o gengibre. A gente não precisa usar só em forma de chá, ele tem benefício também em outros formatos. Suzana, desculpa só eu não ir para a próxima, só uma questão. Você falou de radicais livres. E aí o efeito antioxidante para combater os radicais livres. Se pudesse explicar do ponto de vista nutricional, como que o atleta se beneficiaria de combater os radicais livres, né? Conceituasse isso rapidinho para todo mundo poder entender. O excesso de radicais livres, que é produzido muito, quando a gente treina, a gente tem uma inspiração maior e a gente produz mais radicais livres, em excesso eles podem contribuir para uma série de doenças, para uma série de sintomas, inflamações. Então, quando a gente tem uma produção maior de radicais livres, a gente precisa incluir na alimentação mais anti-inflamatórios para ajudar a combater, a diminuir parte desses radicais livres, para que a gente anule esses efeitos negativos. Perfeito. E aí os antioxidantes justamente combateriam isso. Combateriam esses radicais livres. Olha, chá de cacau eu não sabia. E que tem um aroma maravilhoso e tem um valor incrível. Eu fiz há uns 2 anos um estudo, uma análise em laboratório, bromatológica da castanha do cacau, e a quantidade de antioxidantes é tão grande que a gente teve que mapear só os antioxidantes dele, porque tinha a família de antioxidantes era muito grande. E sem falar que é uma delícia, né? Pô, fica a dica aí para esse frio aí, né? Sim, chá de muito cacau. gostoso. Beleza. Agora, essa aqui, ela ganhou como questão mais falada, que são os chás diuréticos para o período pré-menstrual, né? Então, a partir do momento que a mulher está com maior inchaço, maior acúmulo de líquido, e aí tem-se uma indicação por parte da mídia, de muita blogueira falando, né, em relação a isso. Eu queria saber esses chás, se é mito, se é verdade, e se você tem indicação também. Sim, tem muitos chás com efeito diurético. Isso é fácil a gente perceber se funcionou com a gente ou não, né? Basta tomar e esperar o efeito. Existem vários chás e o que eu não recomendo, que agora está na moda, são os chás mistos, né? Com muitas ervas, tipo um blend com várias ervas para ter esse efeito diurético. Por quê? Porque cada pessoa responde melhor a uma planta. Então, se eu pegar um blend com umas 4, 5 plantas, eu vou ter uma quantidade menor de cada uma delas na minha xícara e eu não vou ter esse benefício. Então, minha recomendação é testar esses chás mais diuréticos, avaliar qual tem mais efeito e aí tomar 1 litro desse chá, só desse chá.
Então, assim, na minha experiência clínica, a cavalinha é o chá que mais tem efeito diurético. O chá verde, preto e branco entram de novo aqui nessa lista. O hibisco também, que já é bem conhecido, né? Mas ele ficou até mais... se popularizou mais porque ele tem um sabor mais agradável. Então, ele acabou entrando em várias fórmulas. E dente de leão. É importante tomar o chá diurético, então a gente falou aqui 1 litro por dia, tomar ele continuamente em vários momentos do dia e evitar ao mesmo tempo o excesso de carboidratos e de sódio nesse momento que eu estou me sentindo mais inchado. Que é comum na TPM, então não adianta só contar, tem que diminuir o sal, tem que diminuir o carboidrato. Boa, perfeito, isso é ótimo. E aí a gente vai entrar... Suzana, depois, se a gente puder, não sei se você tem aí fácil, o pessoal está pedindo indicação de onde comprar esse chá de cacau aí. Tanto nas dúvidas, se você tiver depois Depois você pode me passar, eu ponho nos stories da Ranfan. Isso, eu tenho 2 marcas comerciais, né? Tá. Uma é a Dengo, que eu já fiz um trabalho para eles, é uma marca brasileira super bacana. Que vende chocolate também. Vende chocolate, vende as pepitas de cacau, que é a própria incrível, castanha do cacau, que foi um estudo ótimo que eu fiz, né? E tem a Galete também, que é muito bom o chá deles, e eu já encontrei no supermercado. Tá ótimo. Beleza, fica aí, pessoal. Vale a pena experimentar. Vamos lá. Tem agora, então você falou, então, né, que tem um ponto, você tem o chá, né, que vai ajudar a resolver, e tem o outro lado que você precisa controlar a dieta. Não adianta você, né, comer um monte de carboidrato e não tomar o chá. Não. E aí vem a parte daquela pessoa que tomou todas no dia anterior ou que comeu uma pizza e aí toma um chá detox, né, pra resolver. Então ele fala, ó, limpei, né, tomei um chá detox, limpei meu fígado, liberei o rim, tô ótimo. E aí eu queria saber isso também. Esses chás detox, eles existem? Eles têm esse princípio de limpar fígado, limpar o rim? E se eles existem, quais são? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu adoraria que isso fosse verdade, Camilo. Embora tenha um apelo de marketing muito grande no mundo todo, né? Não é só no Brasil, que existem programas detox, existem linhas comerciais detox. Isso não existe, já existe um erro conceitual nisso, né? Que parte do princípio que alguns alimentos são tóxicos e outros são capazes de limpar o corpo. A gente tem o fígado, que faz esse trabalho com muita sofisticação e eficiência, né? O fígado junto com o rim e com uma boa hidratação que faz esse papel. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, depois de comerem um monte de gordura, açúcar e ultraprocessados, se sentem mal e querem ter essa sensação de limpar o corpo, né? E aí é claro que se eu combinar um chá que vai... Estou inchada, um chá que vai me ajudar a eliminar mais esse líquido, se eu consumir mais fibras, que vai ajudar meu intestino a funcionar. E se eu me hidratar mais, eu vou me sentir melhor. Então, quando a gente toma um suco com esse rótulo detox, ou um chá com esse rótulo, a gente tem uma sensação de bem-estar melhor, mas não é porque está desintoxicando o nosso corpo, muito menos o nosso fígado. É porque a gente está balanceando a dieta, a gente está fazendo um contraponto a um excesso que não foi legal, consumindo mais fibras. E esse deve ser o movimento da nossa dieta mesmo. Ninguém precisa ser certinho o tempo todo, né? Mas se eu venho de um fim de semana muito ruim, eu vou tentar colocar mais salada, mais líquidos, vou tentar pegar mais leve no sal, na gordura. E eu não preciso gastar muito dinheiro com fórmulas mágicas, porque a alimentação já está cheia de opções para ajudar nesse contraponto. Perfeito, maravilha. Esse aqui eu já marquei. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, agora a gente está indo para o nosso terceiro bloco. Então, a gente falou já de alimentação pré, durante e pós-treino. Falamos de fitoterapia. E agora a gente vai falar um assunto sobre veganismo e vegetarianismo, né? Isso influencia no esporte. Aqui a gente não vem discutir, então é importante deixar claro, sobre o impacto ambiental de adoção de uma dessas dietas, né? Então tem muita gente que fala do impacto ambiental da pecuária. A gente não está entrando nesse sentido ideológico da coisa, mas muito mais do lance da alimentação vegetariana ou vegana como um recurso para o esporte, tá? Um recurso para treino, para desempenho. Então é nesse sentido que a gente quer ir muito mais. A gente não vai discutir essas outras questões que nem cabe para a assessoria, para o nosso ramo aqui discutir isso, tá? Só para ficar claro.
Vamos lá. A primeira dúvida é, se essa impressão que a gente tem de crescimento, né, dessas dietas, se isso você observa na sua prática clínica. Tem aumentado pessoas com essa demanda de veganismo e de vegetarianismo? Como é? Tem aumentado muito, principalmente na faixa etária de 13 a 18, 20 anos. Muitos buscam essa mudança por questões de saúde, ambientais ou por questões éticas, mas alguns documentários que mostraram, né, esse efeito do vegetarianismo na melhora de performance, acabou influenciando bastante paciente, e aí muita gente veio atrás de informação e começaram a adotar a dieta e se sentiram melhor. Então, tem aumentado e eu acho que veio para ficar, não com tanto radicalismo, mas eu acho que ele veio para dividir a alimentação e que seja bem-vindo, a gente só tem que saber equilibrar bem. Perfeito. Vamos lá. Aí existe aquela discussão, Suzana, de se... E aí é o primeiro ponto que as pessoas pegam, e isso tem caído, eu tenho até observado, né? Eu, até como prática mesmo minha, eu tenho tentado entrar nesse... pelo menos testar essa dieta, que é a quantidade de proteína. Então, eu consigo absorver a mesma quantidade de proteína por meios vegetais, essas coisas eu consigo? Como que eu posso fazer isso? É totalmente possível conseguir atingir toda a recomendação de proteína por meio da dieta vegana ou vegetariana. Aliás, não é tão difícil atingir a recomendação de proteína, é mais fácil do que muita gente pensa. Mas é uma dieta que exige mais cuidados, mais organização, mais disciplina para que a gente consiga chegar nessa meta. É diferente de eu pegar um bife, colocar no meu prato e já resolver o assunto. Na dieta vegetariana eu vou precisar fazer algumas combinações, né, para conseguir chegar nessa conta da proteína, e muitas vezes eu consigo atingir a proteína, mas eu acabo excedendo em outros nutrientes, né? Como é o caso do carboidrato e das fibras. Então é comum uma pessoa começar uma dieta vegetariana e falar, eu tô com mais gases, ou eu ganhei peso, ou tô me sentindo mais empachado, porque a gente acaba tendo que usar muitos alimentos que são até predominantes em carboidratos como fonte de proteína. Então é possível, mas é uma dieta que deve ser muito bem calculada. Perfeito. E aí, existe aí uma parte, Suzana, que aí que tem muito nos documentários e em várias coisas, né, de vários estudos, né, que tem se falado, que é o lance da absorção. Então, uma dieta vegana, vegetariana, ela poderia facilitar, ela poderia te predispor a fazer uma segunda sessão de treino, por exemplo, justamente porque a absorção seria mais rápida. Eu queria que você comentasse sobre isso, eu não estou querendo aí fazer apologia ao veganismo, nem à dieta normal. É só ver se tem princípio esse fundamento, esse argumento. Existe um fundamento para qualquer dieta que um consumo equilibrado e regrado vai facilitar o processo digestivo e, com isso, vai facilitar a absorção dos nutrientes. Mas esse princípio não está pautado na carne, em ter ou não ter carne no cardápio, ou leite, ou ovo, ou outras proteínas de fonte animal. Existem vários fatores que podem tornar essa alimentação, essa digestão mais complicada. Então, a gente sabe que a carne tem um tempo de processamento um pouco mais lento, mas há muita diferença entre um peixe branco, por exemplo, e uma carne vermelha. Né? Eu também posso tornar mais fácil essa digestão se eu diminuir um pouco o teor de fibras dela, se eu não sobrecarregar ela em fibras. Então, ao invés de comer muita salada, eu tentar fazer uma experiência com menos salada e mais vegetais cozidos, que são um pouco mais brandos em fibra, e especialmente em relação à gordura. Então, eu posso ser um vegetariano que tem uma digestão difícil, porque eu consumo muita fibra e muito volume para me saciar, o que é comum no vegetarianismo, né? Eu preciso de mais volume para ter a mesma saciedade. Assim como é comum também uma pessoa que come carne
e consegue correr depois de meia hora. Por quê? Porque escolhe uma carne branca, coloca o vegetal cozido, controla a fibra. Então, essa não tem que ser a direção para que eu tenha uma melhor digestão e absorção de nutrientes. Tá. Existem outras direções, mas não essa. Então, assim, claro, é um recurso, mas não é exatamente isso que vai fazer eu ter uma digestão mais rápida e me deixar em estado de prontidão, vamos dizer exatamente. Assim, né? E aí eu queria falar, assim, é claro, né? E aí a gente tem tido vários exemplos de atletas veganos, né? Vegetarianos, de uma certa forma, que vem obtendo resultados inegáveis, né? Então, a gente tem, né, o Djokovic do tênis, que, né, fala muito sobre isso. A gente tem o recordista mundial do Ironman, bateu o recorde em Floripa, que é vegano. Então, a gente tem, é inegável que de alguma maneira, isso tem acontecido. Mas a gente está falando de atletas. E aí, era isso exatamente que eu queria que a gente entrasse aqui. Quais são os benefícios, então, dessa dieta? Porque, sim, ela traz resultados e de que maneira que os atletas se utilizaram dela para ter essa melhora de desempenho? Eu acho que isso é bem interessante, Camilo. Tem um documentário que é Game Changers, né, que trata só de atletas de ponta que tiveram uma melhora muito grande ao adotar o veganismo. Eu acho que tem vários pontos aí. Primeiro, a gente está falando de atletas que são extremamente disciplinados, né? E a gente falou lá atrás que para ter uma alimentação completa, sendo vegetariano ou vegano, é preciso ter muita disciplina. É preciso ter muita atenção com a alimentação. O outro ponto é que a partir do momento que eu adoto uma dieta vegetariana e vegana, eu vou ter um consumo maior de vegetais e de frutas. Então, eu vou ter um consumo de antioxidantes e de anti-inflamatórios maior. Eu vou ter um consumo de fibras maior. E também vou ter um consumo de gordura saturada, que é a gordura animal, menor. Então, essas mudanças, elas podem favorecer muito o desempenho e a saúde como um todo, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado sempre ao analisar as informações, que, por exemplo, nesse próprio documentário, a gente tem falas de atletas que comiam 10 ovos numa refeição e passaram a não comer mais nenhuma proteína animal. Então, é claro que comendo 10 ovos numa refeição, comendo bacon e outra, comendo 4, 5 filés no jantar, eu não vou me sentir tão bem, né? Porque também a gente vem de uma cultura que favorecia muito esse consumo de proteína animal para o atleta. Então, o que eu acho legal tirar de informação dessas referências é que é possível ter benefícios com uma dieta vegana e vegetariana, é possível evoluir como esportista, como atleta, como saúde no geral, mas a gente não precisa também se tornar vegetariano ou vegano para conseguir benefícios, né? E a minha, sempre no movimento no consultório, com os pacientes, é que a gente tente esquecer um pouco os rótulos. Eu posso ter optado por questões éticas e ambientais, eu posso ter optado por não comer mais carnes. Mas se um dia eu sentir necessidade de comer, por que não comer um pedaço pequeno? Né? Porque eu preciso ser um vegetariano, um vegano radical. Eu posso ter exceções. Assim como eu posso ser uma pessoa que come carnes, mas que deseja fazer 1, 2 vezes por semana uma dieta vegana para dar um contraponto. Então, a partir do momento que a gente não se prende muito a rótulos, a gente consegue dar essa dinâmica e consegue experimentar melhor, né? Eu acho que algumas pessoas podem se beneficiar simplesmente da redução do consumo de alimento de origem animal e do aumento do consumo de vegetais. Eu acho que isso já é uma grande vitória, né? A gente não precisa ficar nos extremos. Maravilha. Eu rapidamente, brevemente falar um pouco, né? Eu mesmo, eu mudei um pouco a alimentação do almoço, né? O meu almoço, eu não como mais carne de origem, proteína de origem animal. E realmente mudou a minha disposição no pós-almoço, né? É claro que essa mudança provavelmente fez eu escolher alimentos que não me demandassem tanto da digestão. Então, conseguia treinar num horário mais cedo, estava com mais disposição, menos sono pós-almoço. Isso foi interessante, é um dado. Sim. Né? Claro, e aí mostram isso. É claro que quando a gente vê os documentários, eles têm boa intenção, eu nem acho que é má intenção, mas sempre tem aquela parte
de falar, eu fiz uma pesquisa, eu fiz estudos. Para você fazer uma pesquisa e para você ter estudos, existe método para se pesquisar. Sim. Né? Então, não é tão simples falar, olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet, já vi que tem um monte de evidência. Não, tem um método para que se faça isso. Né? Então, é importante falar. E a gente sabe, né, Camilo, você é um pesquisador, você sabe que hoje em dia tem muito estudo sendo publicado, né? E muito estudo que não tem valor nenhum, que não tem uma metodologia que possa ser levada a sério, né? Então, às vezes as pessoas veem notícias e falam, não, olha, tá aqui, foi feito um estudo científico. Nós que trabalhamos na área, a gente analisa que se foi uma revista indexada que publicou esse estudo, qual foi a metodologia, qual é a aplicabilidade disso, né? Existem outros estudos confirmando o mesmo fato. E é sempre legal a gente olhar para os dois lados, né? Esses documentários são bacanas, mas eles só têm um viés. E eu acho que é muito legal ter essa atitude que você teve de mudar, experimentar e ver como o teu corpo responde, né? Isso é muito bacana e a gente tem que fazer experiências mesmo para ir se descobrindo na alimentação e ouvir menos o que os outros dizem que a gente tem que fazer, né? Exato. E aí eu acho que fica a mensagem, né, Suzana, que é importante a gente deixar aqui, que não é porque eu sou vegano, vegetariano que eu sou mais fraco, com menor desempenho, é possível, e ao mesmo tempo não está faltando nada, como muitas pessoas querem defender. Está faltando um monte de coisa, né? A gente sabe da vitamina B12, é B12 Sim. É B12 que... Existe a B12, o zinco, o ômega 3 e o ferro. A gente não falou das desvantagens, né? Das possíveis desvantagens. Então, há um risco de deficiências para a vitamina B12, que a gente pode suplementar, não tem nenhum problema, para o ferro, para o zinco, para o ômega 3 e para a creatina. A creatina é um tema importante, porque como ela está predominantemente nas carnes, são avaliados uma redução nessa concentração de creatina em pessoas que deixaram de comer a carne. Então, é sempre um ponto de atenção se não seria interessante a suplementação de creatina para determinadas pessoas que se tornaram vegetarianas ou veganas e que praticam atividade física. Beleza. Vamos lá, Suzana, vamos para as perguntas que realmente interessam aqui para a gente. Tem uma pergunta agora da primeira parte, o primeiro bloco para a gente está com pouco tempo, mas não são tantas perguntas assim. A respeito da palatinose. Qual é a tua visão sobre a palatinose? E aí, se puder explicar brevemente o que seria a palatinose para quem não sabe. Tá. Palatinose é um carboidrato puro que tem um tempo de absorção mais lento. Então, muitas pessoas optam pela palatinose para que tenham uma disponibilidade de energia mais gradativa durante o treino. Né? É um bom carboidrato, ele é consumido em pó, então é preciso fazer uma diluição em água. Então, em algumas situações de esporte, ela é interessante. Em outras, como a corrida, dependem de uma estrutura, de um suporte para se consumir, mas é uma boa opção de carboidrato. Por outro lado, eu também não acho que é o carboidrato do momento, como vem sendo divulgado. Não acho que ela é superior à maltodestrina, que acaba sendo bem mais barata, porque não está em alta agora. E também não é superior a uma bebida ou a um suplemento que tem essa mistura, essa combinação de carboidratos. Então, como a gente disse lá no começo, se for um treino mais longo, a minha sugestão é optar por uma bebida que tenha uma combinação de palatinose com outros 2 carboidratos. Tá. Suzana, tem uma pergunta em relação ao chá de cacau. Como é que ele para as pessoas encontrarem mais fácil? Em pó? Como que encontra ele é a granel. Ele é a granel. Ele vem numa latinha, meio granulado. E a gente faz a infusão direta em água e filtra, ou então a gente usa um difusor para fazer a diluição dele. Lembrando que para os chás é interessante, cada chá tem uma temperatura ideal, né? Porque se a gente deixar a água ferver muito, a gente queima a planta, e aí além dela ficar mais amarga, ela perde algumas propriedades. Então, para a maioria dos chás, a temperatura fica entre 80 e 90 graus.
que é aquela água que começou a levantar a fervura, não deixá-la borbulhar, porque aí a gente perde tanto em sabor quanto em benefício. Beleza. Tem uma pergunta aqui, a gente até se estendeu bastante nisso na última live, mas ela surgiu, acho que é interessante a gente responder. Em relação a se carboidrato chega a ser um vício. Daí tem uma pergunta sobre isso. Eu acho que o carboidrato é o nutriente mais querido, né, por todos. E não diria que o carboidrato em si é um vício. O doce, sim. Quanto mais doce, que acaba sendo um carboidrato, quanto mais doce a gente consome, maior é a nossa necessidade por açúcar, né? Mais que um vício, é quase uma droga. Então, se eu começo a comer um brigadeiro por dia, daqui a pouco eu estou precisando de 2, e aí eu estou na dependência de 3, e isso não para, né? Mas o carboidrato em si, eu acredito que não, porque a gente pode escolher qualidades diferentes de carboidrato que tenham um ritmo de absorção mais lento. Então, por exemplo, se eu como um carboidrato que não tem nada de fibra, esse carboidrato vai ser absorvido muito rápido e eu posso sentir fome muito cedo e meu corpo vai pedir essa energia rápida. Então, isso pode dar uma sensação de quanto mais eu como, mais eu preciso. Mas se eu comer carboidratos mais integrais, com mais fibra, mais grãos, cereais integrais, provavelmente isso não vai induzir a uma necessidade cada vez maior. Beleza, perfeito. Suzana, tem mais uma pergunta aqui na caixinha, e aí também o Zé escreveu aqui, foram 2 então, sobre o ômega 3. Quais seriam os benefícios? A gente falou, nem sempre dá para a gente conceituar tudo, né? Muita gente não sabe o que seria o ômega 3. Quais seriam os benefícios dele? Olha, o maior benefício do ômega 3 é que ele é um potente anti-inflamatório, né? É um dos mais interessantes para a gente usar, com mais comprovação científica. E ele tem um papel também bastante importante na saúde ocular, na retina. Então, pessoas que têm algum problema na visão, a gente recomenda o ômega 3. Inclusive, muitos médicos oftalmologistas já fazem essa recomendação, né? Mas ele é um antioxidante, é um anti-inflamatório e a nossa alimentação ocidental ela é pobre em ômega 3 em relação ao ômega 6. Então, tem muitos estudos que referem que essa desproporção, né, entre um excesso de ômega 6 em relação ao ômega 3 pode favorecer mais o aparecimento de doenças, em especial o câncer. Puxa. E onde a gente encontra o ômega 3? No azeite, na semente de linhaça e nos peixes, né? Especialmente no salmão verdadeiro, que está cada vez mais difícil encontrar. Tá? Mas a gente também pode utilizar esse ômega 3 de maneira encapsulada. Beleza. Suzana, a gente precisa encerrar porque já está dando o nosso tempo antes que o Instagram tire a gente do ar. Mas, de qualquer forma, eu queria te agradecer de novo, né? Você é uma pessoa super dedicada. Quando eu te mando as perguntas, você escreve páginas e páginas. Então, por trás dessa live tem muito trabalho. Então, e claro, a sua experiência prática, clínica, tudo que você tem para responder de pronto. Então, eu queria agradecer muito, novamente, a sua disponibilidade por estar com a gente aqui. Por favor, sigam a Suzana no Instagram. Como é que você está nos seus atendimentos, Suzana? Como é que você tem feito? Eu estou mantendo os atendimentos online, a gente faz atendimento por vídeo, tem sido bem bacana porque os pacientes sempre, em 100% das consultas, vão para a cozinha para lembrar a marca de algum suplemento ou de algum alimento e a gente já dá uma geral na cozinha, então é super bacana. Quem quiser, eu estou à disposição online por enquanto, espero que em breve todos nós podemos ir para a rua. E muito obrigada de novo pelo convite, é sempre muito gostoso estar aqui com vocês. A gente que agradece em nome da fã, em nome de todos.